Chega de desculpas de dizer que não dá para fazer um projeto de comandos elétricos profissional ou mesmo de automação porque você não tem um software. Eu vou te mostrar um projeto profissional com layout do quadro e também da chapa de montagem, tudo feito em um software 100% gratuito. Acompanha comigo aqui na tela. Só lembrando, se você acabou de chegar aqui e ainda não conhece o canal, aqui é o Elétrica Racional, onde eu falo sobre comandos elétricos, automação, projetos elétricos e uma série de outras informações para profissionais da área elétrica, tudo de forma gratuita, com quase 200 de vídeos já postados aqui e conteúdos novos todas as quartas-feiras. Então já aproveita, se inscreve, ativa o sininho de notificações para não perder nenhum dos conteúdos. E falando em conteúdos, observa aqui na minha tela agora. Esse projeto que está aberto aqui, que você pode observar, é um projeto de um quadro elétrico onde eu tenho um inversor de frequência que vai acionar um motor. Então esse inversor de frequência é que vai comandar um motor. Aqui eu tenho o layout da chapa de montagem, olha que interessante. Eu tenho aqui ó, o layout da chapa de montagem, eu tenho aqui as calhas, 40, 80, 40 de base, 80 de altura. Essa daqui, 60 de base com 80 de altura. Aqui eu tenho o trilho DIN, que é o perfil TS35. Tenho o disjuntor, fonte de alimentação, tenho o seccionador fusível, tenho o relé de 4 contatos, DPS, tenho disjuntor motor, disjuntor de entrada, tenho todo um sistema aqui. Observe que aqui eu coloquei presença de tensão. E eu coloquei aqui para as 3 fases. Na realidade, o que eu preciso aqui é somente de uma fase. Por quê? Esse quadro aqui ele tem uma entrada monofásica e uma saída trifásica. Então, isso que eu fiz aqui, eu aproveitei de um outro quadro que eu já fiz um layout. Então, olha que interessante. Eu ajusto de forma muito simples. Isso porque no meu esquema elétrico você vai verificar que eu só tenho uma única fase de entrada e tenho 3 fases de saída. Então na porta do meu quadro, o que eu preciso ter como indicação? Eu preciso ter apenas uma única lâmpada, indicando a entrada de alimentação em corrente alternada, uma lâmpada que indica que o motor está desligado, uma que o motor está ligado, que o motor está em falha e um seletor, que é o Start, Stop do meu motor, que vai acionar o inversor de frequência aqui, essa seletora vai acionar o relé, que vai acionar o inversor de frequência. Olha que interessante, esse esquema elétrico aqui, ó, onde eu já coloquei uma prévia de como ficaria o layout, e esse layout aqui, como eu disse para vocês, ele sofreu algumas alterações, passando aqui de uma entrada trifásica para uma entrada monofásica. Então por que eu passei ele para monofásico? A entrada aqui nesse esquema elétrico é uma entrada 220 volts, 60 Hz, fase neutro e terra. Então você já consegue visualizar isso logo aqui na entrada. Aqui eu identifico que são 3 condutores de 4 milímetros quadrados de seção transversal, onde o condutor terra vai direto para a barra de terra, para o barramento de terra. Eu tenho um disjuntor geral de corte aqui de 25 amperes, tenho um seccionador fusível duplo para seccionar a alimentação que vai para o DPS, que já está interligado na barra de terra. Tem aqui os cabos de 4 milímetros chegando até o meu interruptor diferencial de 25 amperes, 300 miliamperes de sensibilidade, quadro de comando, o primeiro IDR, o IDR geral, tem que ter uma sensibilidade superior aos 30 miliamperes. O recomendado é que você trabalhe com 300 miliamperes. Condutor, fase, sai e vai distribuir. Aqui eu tenho as referências cruzadas. Se você não conhece referência cruzada é porque você perdeu aulas anteriores, onde eu explico com riqueza de detalhes o que são cada uma dessas referências cruzadas que você encontra aqui, ó. 1C, 2 pontos, 2, 1/C, 2.1. 1 é a página, C é a coluna e 2 é a linha. Então, essa origem aqui, esse destino, na verdade, desse condutor é na página 1, coluna C, linha 2. Você até pode ver que ele está aqui, ó, o condutor fase, que vem da página 1, coluna A, linha 5. Então, todos os pontos aqui estão devidamente identificados.
cada ponto com a sua seção transversal. Então, tudo está devidamente identificado. Na parte de alimentação, é isso. E aí, para alimentar o meu comando, que vai trabalhar em 24 volts, observe que eu tenho um disjuntor de corrente alternada monopolar de 2 amperes, que vai alimentar uma fonte de 24 volts, que vai passar por um fusível de 2 amperes e segue então para o comando. Aqui no meu comando, onde nós vamos ver aqui, ó, eu tenho as referências cruzadas indicando a origem de onde partiu, da página 1, coluna A, linha 4, da página 1, coluna B, linha 4. Então aqui é a parte do acionamento. Eu só consigo acionar o inversor de frequência e permitir que o motor entre em funcionamento, esse motor aqui, ó, que está com esse retângulo tracejado, indicando que isso é externo ao quadro, um motor trifásico, que vai chegar com o cabo PP, um cabo multivias de 4 vias de 2,5 milímetros, onde eu tenho 3 fases e um condutor terra, vai interligar com os cabos 2,5 que são internos ao quadro. Esse motor é um motor de 0,37 kW, ou seja, é um motor de meio CV. Significa que esse inversor aqui também é um inversor de meio CV. E aqui eu tenho o meu disjuntor motor com 2 contatos auxiliares. Um que dá a condição de funcionamento para o motor, porque o relé número 1 vai acionar aqui o nosso inversor de frequência e ele tem um potenciômetro de ajuste. E o outro contato auxiliar que está aqui dá a indicação de falha. Então eu tenho uma outra indicação aqui, ó, que é a indicação de falha. Eu até posso renomear aqui o H4 como falha. E tenho o meu circuito bem desenvolvido. Então esse circuito eu fiz ele todo em uma página aqui, onde vocês podem ver a lâmpada de presença de tensão, 230 volts, vem direto do barramento, né? Com um fusível de 1 ampere. Então acompanha aqui, ó. Ao pressionar o play aqui, por que ele já deu indicação? Porque esse positivo e negativo ele é independente. Eu só coloco isso daqui para representar que no meu comando vai ser necessário isso. Mas em termos de funcionamento, como seria a sequência? Armo o disjuntor geral, armo IDR. Então, eu armo o fusível de 2 amperes, DPS aqui em condições, IDR em condições, disjuntor geral, barramento alimentado, alimentou o barramento de fase neutra e terra aqui em cima, eu armo aqui a minha fonte de 24 volts, 60 watts aqui, ó. Então ela já me dá a condição aqui de saída. Ao pressionar aqui o F3, armar esse seccionador fusível, então eu tenho alimentação de 24 volts. Em uma situação real, agora que estaria alimentado esse circuito aqui. Então você vai acompanhando passo a passo. Observe que eu tenho uma lâmpada que indica que o motor está desligado e uma lâmpada que indica falha. Essa lâmpada que indica falha, eu vou colocar uma lâmpada intermitente para representar melhor aqui o meu circuito e vou colocar na cor amarelo. Então vou colocar aqui a falha, é o H4, que é uma lâmpada intermitente, que vai dar indicação de falha, mas uma falha térmica. Feito isso, já salvo. Só apertar o play, rearmo tudo novamente. Saio rearmando. Observe que aqui, ó, está piscando intermitente. Esse amarelo intermitente piscando significa que o meu disjuntor motor está desarmado. Ao pressionar aqui, observe que mesmo aqui, ó, já atuou. Então os contatos são invertidos, aqui inverte, a lâmpada de falha está apagada. Eu tenho indicação agora de que está tudo em condições normais, o motor está desligado e pronto para partir, e o meu inversor de frequência já está alimentado. Ao pressionar a seletora S1, eu vou atuar o relé K1, que vai fechar o contato aqui de forward, ou seja, de avanço do meu motor, que vai dar o sentido de giro no sentido horário para o meu motor, vai apagar a lâmpada de motor desligado e acender a lâmpada de motor ligado. Acompanhe aqui, ó. Feito isso, muito bem, o motor entrou em movimento de rotação, ele está partindo com uma frequência mínima de 15 Hz, como vocês podem observar aqui, ó. Então, quando eu dou um duplo clique, eu coloquei um ajuste para 15 Hz de partida, de frequência mínima. Conforme eu vou subindo a frequência,
o motor vai aumentando a sua rotação. Eu vou expandir aqui a tela para vocês conseguirem observar. E olha que interessante aqui, ó. A frequência aqui está em 38, aqui eu também tenho 38 Hz. Então agora eu aumento um pouco mais aqui, ó. 68 Hz. Foi o limite máximo que eu coloquei. Então pode chegar até 68 Hz, o motor vai para 4080 RPM. Como que eu faço para ajustar essa frequência aqui, ó? Eu venho em stop e determino qual que é a frequência máxima. Eu coloco aqui 60 e ele vai para uma frequência máxima de 60. Se eu colocar aqui uma frequência máxima de 50, ele vai até 50. Então essa é a programação que eu faço aqui no meu CAD Simu, que deveria ser feita também no meu inversor de frequência quando eu for instalar ele no meu cliente. Aqui eu faço uma prévia da chapa de montagem, então eu mostro que essa chapa aqui, ela tem 550 por 650, já essa daqui eu tenho que mudar, ela tem 650, que essa é a caixa. Embora eles pareçam ter o mesmo tamanho aqui, se você observar nas cotas, tem medidas diferentes. Então eu já desenhei aqui essa lâmpada, como nós vimos, vai ser alterada, nós vamos ver no outro layout, não será trifásico, isso é um modelo padrão, que eu já tinha deixado aqui. E esse quadro, para abrigar todos esses componentes aqui, ó, fonte, o fusível, o relé, disjuntor motor, fusível, DPS, disjuntor geral, IDR, os bornes, está tudo aqui, ó. Eu preciso de uma chapa de montagem com 550 de base por 650 de altura. As calhas são 40, 80, 40 de base por 80 de altura, podendo colocar as laterais maiores, com 60 de base e 80 de altura. E aqui eu já determino o espaço que eu tenho aqui, ó, na área útil, onde está o meu trilho DIN ao centro, eu tenho que ter uma distância de 150 milímetros. Nesse ponto aqui eu tenho 150 milímetros, aqui eu tenho 100 e aqui também 100 milímetros. O que determina que aqui, ó, na área do meu inversor eu tenho um total então de 140 milímetros para abrigar o meu inversor. Olha que interessante, esse esquema elétrico aqui com esse layout de montagem vai me dar automaticamente esse layout aqui, ó. E aqui está posicionado o DPS classe 2, aqui eu fiz uma melhoria, então eu criei algumas macros, eu não preciso desenhar todas as vezes isso daqui, ó. Eu tenho esse inversor de frequência, que é um modelo da Fuji, é o Fuji Frenic que eu escolhi para poder fazer esse projeto aqui. É uma entrada monofásica, saída trifásica, display de 7 segmentos, onde eu consigo visualizar aqui os parâmetros de leitura e também de configuração, potenciômetro de ajuste, start-stop, programação e reset, as funções, entrada do cabo RJ45, os cabos de comunicação. Então tá tudo aqui, ó. Toda a parte de comunicação com CLP, entradas analógicas e digitais, tá tudo aqui, saída relé, entrada monofásica, saída trifásica. Então eu desenhei, mas eu não posicionei aqui o L1, L2 e L3. O que eu faço? Eu venho aqui e já escrevo L1, coloco a letra maiúscula, coloco aqui que esse é o L1. Faço agora aqui o L2 e por fim coloco então o L3. E tem o meu projeto completo aqui, ó. Olha que maravilha. Está feito projeto, tanto da parte do esquema elétrico quanto do layout de montagem. Como a entrada é monofásica, coloco apenas uma única lâmpada para presença de tensão, coloco as lâmpadas de status do motor e a seletora de Start e Stop. Então esse é o layout de montagem do meu quadro, com calha DIN, os bornes, tudo aqui foi desenhado um por um no CAD Simu. Tanto os bornes quanto os disjuntores, IDR, DPS, fusível, tudo desenhado. Só que uma vez que eu desenho eu não preciso fazer novamente para os outros. Eu preciso apenas copiar, colar e reutilizar. E como que ficaria esse esquema elétrico agora aqui, um ao lado do outro? Coloco dessa maneira aqui o meu layout. E aqui eu coloco o esquema elétrico. E tudo isso dá para ser feito com o CAD Simu, com um software inteiramente gratuito. Você ainda imprime esse projeto aqui, entrega para o seu cliente, coloca dentro do quadro de montagem. Então aquela desculpa de que você não sabia fazer algum projeto, porque não tinha um software como o AutoCAD, como o Eplan, Eplus, Cofaso, dentre outros aí do mercado,
não é mais válida. Você agora com o CAD Simu, que está disponível para baixar de forma gratuita no link da descrição desse vídeo aqui, no nosso site do Elétrica Racional, você consegue baixar a versão 4.0, que é o que eu estou utilizando justamente para fazer esse layout aqui. Então você consegue baixá-lo de forma gratuita. Tem quase 200 de vídeos aqui de conteúdos gratuitos para você aprender a utilizar o CAD Simu, para você aprender comandos elétricos, tudo de forma gratuita. Agora, se você quer aprender de forma profissional, elaborar projetos como um profissional elabora, com todas as técnicas, aprender comandos elétricos do zero até conhecimentos mais avançados, acesse o primeiro link na descrição desse vídeo e se matricula no meu treinamento de comandos elétricos, onde eu te ensino o que são comandos elétricos, te ensino a utilizar o CAD Simu de forma profissional e ainda te ensino a utilizar o AutoCAD. Tudo isso em um único treinamento exclusivo para você. Então já aproveita, se matricula no treinamento aqui, a gente se vê lá, compartilha com seus amigos e se ainda não se inscreveu, se inscreve e deixa o like nesse vídeo que ajuda demais. Comenta aqui o que você achou e o que mais você quer ver. Até o próximo vídeo e tchau!